Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao primeiro programa do Café com IA. Essa série que tem como objetivo trazer o lado humano da inteligência artificial e hoje nós vamos falar sobre como se reinventar na carreira utilizando a inteligência artificial. Então vem comigo depois da vinheta que a gente vai explorar esse tema. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Já estou com o meu cafezinho aqui. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você. Hoje, sexta-feira, 19 de julho, às 9 da manhã, estamos aqui para falar um pouquinho sobre inteligência artificial e trazer um pouco desse lado humano, né, que a inteligência artificial aí, às vezes, se afasta, né, se aparta disso. Eu gosto muito de falar sobre esse lado humano das coisas, porque eu acredito sempre que o ser humano deve estar no centro de tudo. E a discussão aqui vai ser muito em função disso, né? Essa série, né, Café com IA, eu quero trazer para a gente conversar de uma maneira muito mais próxima. Eu quero ouvir sua opinião, portanto, é muito importante que você comente aí, né? Traga suas opiniões, seu ponto de vista, eu vou responder todos. E, obviamente, se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva, dê o like, compartilhe para quem acha que vai fazer sentido esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje, nesse episódio, como eu falei na abertura, né, o tema que vocês escolheram foi reinventar a carreira utilizando a inteligência artificial, né? E eu separei aqui 6 tópicos, né, que eu acho que são interessantes, 6 pilares aqui, que a gente precisa, na minha visão, né, ter como base para a gente fazer qualquer tipo de mudança. Eu não sei o nível de profundidade que você está em relação a isso, se é se reinventando, né, se é se recolocando profissionalmente, ou ainda se você pretende apenas potencializar suas habilidades na carreira que você já está fazendo. Mas esses 6 pilares que eu vou trazer aqui, eu acho que vão ser muito importantes para que você tenha um direcionamento nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro, né, gente, o que eu acho que é muito importante a gente pensar nesse momento em que a gente está nesse hype, né, nessa onda da inteligência artificial. Obviamente, é fazer uma autoavaliação e você se autoconhecer e entender se a inteligência artificial é realmente para você. E se não for, cara, não tem problema. Não tem problema, tá bom? Eu vejo muita gente, às vezes, indo porque a galera tá olhando, tá, né, tá todo mundo fazendo, deixa eu olhar para isso, pô, isso é legal, isso é uma curiosidade, mas se em algum momento aquilo bater em você como, cara, isso realmente é artificial, isso não combina comigo, né? Eu não consigo ver um lado humano nisso, eu não consigo criar um nível de personalização nisso, e não for para você, cara, tá tudo bem. Não dê o próximo passo, tá tudo bem. Em algum momento, se for assim acontecer, isso vai soar para você como relevante. Se soar, se não, também tá tudo bem, tá bom? Eu não sou do tipo do cara que, porque eu estou vivendo uma experiência, né, eu quero empurrar a goela abaixo dos outros, né, que aquilo é o melhor caminho, né, eu respeito muito a individualidade, até porque eu trabalho com isso, né, desde 2007 eu estou inserido no mundo digital, eu empreendo nessa área e venho acompanhando várias transformações, né, e é totalmente salutar todos os tipos de pontos de vista, todos os tipos de discussões, desde aquelas pessoas que negam veementemente a inteligência artificial, sob o aspecto de que isso vai prejudicar o ser humano, nossas habilidades, criatividade, enfim, seja lá o que for, desde aqueles que também pregam que daqui para frente vai ser só inteligência artificial. Eu acho que nem tanto barro, nem tijolo, mas a gente precisa realmente se autoconhecer e entender se, primeiramente, isso é para a gente, tá bom? Se isso fez sentido aí, vai comentando aí, galera, vai mandando suas opiniões, tá bom? O segundo pilar, que eu acho muito importante. A partir do momento que você falou, ok, isso é para mim, você tem que se comprometer e dar um passo adiante no sentido de se educar e de se capacitar em cima disso. Para você ter ideia, eu sou um tipo de pessoa, né, que eu gosto de aprender fazendo, né, e eu estou sempre né, com o olho atento para todas as mudanças, né, todas as novidades que eventualmente estejam acontecendo. Em 2022, eu vi o lance do metaverso como algo que eu falei, cara, eu não entendia muito bem aquilo, não entendia como aquilo ia funcionar, né, e eu pulei esse primeiro passo aí do autoconhecimento, né, da análise que a gente tem que fazer, né? Da gente se conhecer e entender, autoavaliação, a gente entender, será que é pra gente mesmo aquilo? Quando eu li tudo sobre o metaverso, eu falei, cara, isso aqui, para mim, era tão dissonante, né? Mas eu fui, né? Eu fui estudar, eu fui fazer uma capacitação, estava numa pós-graduação, para você ter ideia. Mas, sem, no entanto, acreditar que aquilo, sabe, ia para frente agora. Né? Eu não conseguia entender como aquela relação ia funcionar. E eu que tenho uma cabeça até bastante aberta, né, para o novo e tudo, tentei fazer, tentei entender, né? Mas no meio do caminho apareceu a inteligência artificial e aquilo fez muito mais sentido para mim. E eu acho que eu e mais um montão de gente
Inclusive o próprio Meta, né, a própria Meta, empresa do Facebook, tiraram o olhar do metaverso por enquanto e foram para a inteligência artificial, que foi uma decisão muito acertada, né? E aí eu comecei a me empolgar com isso, e comecei a estudar muito, e me capacitar muito fortemente, que eu consegui enxergar um sentido na inteligência artificial. Então eu me comprometi a estudar, a estudar. Tanto que eu fui um dos primeiros usuários aqui do ChatGPT na versão 4, né? No Brasil, comecei a explorar tudo que tinha dessa ferramenta e me comprometi fortemente em procurar curso, treinamento e me formar realmente nessa área, né? Me manter atualizado. Então, eu venho fazendo isso há mais de 2 anos aí. Então, foi esse nível de comprometimento que eu tive. Eu entendi, primeiro, voltei lá no passo 1. Pô, isso aqui faz sentido para mim. Agora sim faz sentido. Né? E agora eu vou me capacitar mesmo de verdade. E desde então, né, eu não paro mais, né? E o terceiro ponto, quando a gente toma essa atitude, né, de, pô, vou estudar, eu vou capacitar, a gente precisa ter um quê de terceiro ponto, tá? Vai anotando aí. Adaptação e flexibilidade. Então, só para recapitular, se você tiver com caneta e papel. Primeiro pilar, autoavaliação e autoconhecimento. O segundo, educação e capacitação, né? Você realmente se comprometer com isso. E o terceiro ponto, adaptação e flexibilidade. Por quê, pessoal? A gente tem que estar disposto realmente a adaptar nossos métodos para utilizar a inteligência artificial, ou seja lá que for o que novo você estiver aprendendo, né? Encarar essa mudança como uma oportunidade de fato, né? A gente que já passou dos 40 aqui, e eu me incluo nisso, né? Já passei algum tempinho dos 40, a gente viveu pelo menos metade da nossa vida em um mundo analógico e outra metade em um mundo digital. E a gente teve que ter uma, pô, vamos adaptar, né? O mundo digital começou, a internet veio, repara o comportamento de compra da gente como mudou, né? Hoje a gente já compra mais pela internet, a gente já tem, olha o que os outros estão falando sobre determinado produto, né? Por exemplo, antes a gente ia na loja e o poder da venda estava na mão do vendedor, né? A gente né, já da geração acima dos 40, a gente ficava assistindo a novela lá, o Jornal Nacional, e no intervalo aparecia uma propaganda de uma promoção, daí nossos pais iam lá comprar, e aí o vendedor dava uma aula daquele produto para ele, aí ele decidia ali, né? Então 80% ali da venda, né, estava na mão do vendedor. Hoje inverteu, 80% da venda, né, está na nossa mão. A gente já pesquisou sobre o produto, a gente já sabe, enfim, tudo que a gente quer atingir, os benefícios, enfim, tudo, tudo. E o vendedor tem que ser um facilitador, né, para a gente ali naquele momento. Então, veja como mudou e a gente se adaptou a isso, né? Então, a inteligência artificial, na minha visão, pelo menos, né, e aí é uma opinião, ela não vem acabar com o emprego, ela não vem acabar com nada, ela vem, na minha opinião, aumentar a nossa potencialidade, as nossas habilidades. Ela vem tirar da nossa mão algumas tarefas, né, operacionais e repetitivas que a gente faz, para a gente pensar muito mais no lado estratégico, seja da nossa carreira, do nosso negócio ou até mesmo do nosso dia a dia. Então, a gente ter essa flexibilidade de mudar um pouquinho esse pensamento, a partir do momento que a gente tomou a decisão de ir para frente e de aprender sobre inteligência artificial, a gente precisa ter esse quê de adaptar, né, e de flexibilizar, né? E aí, obviamente, a gente vai indo, a gente vai avançando nessa jornada, né? Até chegar no quarto pilar, que é o quê? A experimentação e a aplicação prática. Então, anota aí, experimentação e aplicação prática. Gente, estudar teoria é ótimo, né? A gente aprende os conceitos, a gente entende que a inteligência artificial, né, uma linguagem de máquina, né, de aprendizagem de máquina, e não sei o quê, aquelas teorias todas sobre tudo, é muito legal e tudo mais para a gente entender, mas a gente só vai ter realmente a como ela funciona se a gente estiver comprometido a experimentar e a aplicar na prática, né? Imagina quem já utiliza a inteligência artificial no dia a dia, na sua profissão. Imagina hoje você sem ela, né? O profissional que você é hoje, as entregas que você tem hoje, né? Imagina como você era sem isso, né? Eu falo da cadeira de quem implementou a inteligência artificial de ponta a ponta nos processos das minhas empresas, das minhas entregas para os meus clientes. Os resultados, não só da minha empresa, como das empresas que eu atendo também, eles aumentaram bastante, eles cresceram muito, né? Porque a gente começou a focar num lado muito mais estratégico, a gente aplica, a gente realmente bota a mão na massa, a gente experimenta, né? E isso por si só traz uma velocidade no aprendizado, né? Como uma criança, a gente tem que ter a cabeça de uma criança. A criança não tem medo, ela não tem medo de errar, ela não tem medo de cair, né? E ela vai aprendendo, e ela vai aprendendo. É muito engraçado. Hoje eu pego, por exemplo, eu tenho uma filha de 14 anos, que eu passei alguns conceitos para ela, e ela aprendeu isso aqui de uma maneira muito rápida, é muito intuitivo para ela. Ela não tem medo de errar, né? Ela pega, por exemplo, eu sou do time Android, né? Meu celular é Android, o da minha esposa é iPhone.
Se eu pego o telefone da minha esposa para usar, eu não consigo sair do lugar. E se ela pega o meu, ela não consegue sair do lugar. Minha filha pega os dois com a velocidade, né, de adaptação, ela não tem medo de errar. Eu acho que com a inteligência artificial a gente não pode ter medo de errar. Quanto mais a gente experimentar, quanto mais a gente aplicar, né, a gente vai errar, vai aprender rápido, né? E a gente vai evoluir. Eu sempre brinco aqui que a gente tem que aprender na velocidade de uma Ferrari, no preço de um Fusca. E aí a gente vai conseguir evoluir muito rápido. Então, experimentar e aplicar na prática é muito importante para que você consiga se reinventar aí, seja na tua nova carreira, ou até mesmo na carreira que você já está, né, mas ganhando mais velocidade, produtividade, competitividade, mais visibilidade, né, com as suas entregas, com seus resultados. Mas isso só vem com a experimentação, tá bom? Eu brinco que a gente lê muito, pega muita informação e não aplica, a gente vira um obeso mental. Essa energia ela precisa ir para algum lugar. E ela precisa estar na aplicação prática, beleza? E o sexto pilar aqui, o quinto, né? Quinto pilar, gente, eu perdi as contas aqui, então vamos lá. Autoavaliação, vamos recapitular, porque você recapitula junto comigo. Autoavaliação e autoconhecimento, educação e capacitação, adaptação e flexibilidade, experimentação e aplicação prática. E o quinto e último pilar que eu quero falar nesse vídeo hoje é inovação e criatividade. Quando a gente começa a experimentar, né, as ideias elas vão pipocando aqui, ali, né? E a gente tem que pegar essas ideias e trazer para essa parte de inovar, né? Se você pega essa ideia e guarda, se você não dá sequência nessa ideia, você jamais vai saber se ela vai dar certo ou se vai dar errado, né? Então, como é que eu pego uma ideia que eu tive aqui, combino com outra, né? E aí eu junto as duas e eu vou inovando, né? Porque a gente tem muito a ideia de inovar, ser algo muito assim, tecnológico, né? Inovação, não. Inovação é, de repente, você pegar, e criatividade também, é você pegar alguma coisa que já exista, uma ideia que você já teve, juntar com outra e ver um resultado que aquilo pode formar, né? Então, se você está aplicando no passo anterior, experimentando e aplicando, pode ter certeza do que eu estou te falando. Da prática aqui, tá? Do chão de fábrica, do dia a dia. Toda vez que eu executo alguma tarefa no chat GPT ou qualquer outra coisa de inteligência artificial, novas ideias para mim surgem. E o que eu faço com essas ideias? Eu vou experimento de novo, Então eu fico testando, né? São ciclos que eu vou testando e melhorando minha interação, treinando minha inteligência artificial, entregando melhores resultados. Então, gente, sempre com isso aqui, eu vou me fortalecendo no sentido de ser mais inovador e mais criativo. Eu treino a minha criatividade, eu treino a minha forma de inovar, né? Então, pensa você no teu trabalho, você poderia resolver de problema. Agora que você já aplicou, experimentou, entendeu mais ou menos como funciona o chat GPT, você está acompanhando as lives ali, né, no nosso grupo, no YouTube. Como é que você entende que a inteligência artificial pode ajudar a resolver problemas hoje? De forma criativa, de forma rápida, combinando coisas. Então, quando você, no passo anterior, experimenta e aplica, pode ter certeza que muitas ideias vão surgir para você. E você tem que dar vazão a essas ideias, inovando e sendo criativo. Beleza, pessoal? Eu vou dar mais um de brinde aqui, que eu acredito também, que é o network e a colaboração, né? A gente participar de comunidades, a gente estar inserido no meio de pessoas que estão falando a mesma língua da gente é muito importante, né? Imagina, a gente tem um perfil de pessoas que são muito diferentes, né? Então, por exemplo, quando você, repara só, você vai contar uma ideia para alguém, aí essa pessoa fala assim, não quero nem ouvir, cara. Que loucura é essa? Sai para lá com essa ideia. Aí você não vai perder tempo contando para ele, né? Você não vai estar no meio de uma comunidade que você é um cara entusiasta e vai estar no meio de gente cética, né? Nada contra os céticos, tá? Só apenas falando para você tentar se criar o seu network e a sua rede de colaboração, né? Já tem aquela pessoa que você vai contar, ela vai falar, eu vou pensar, te faz um bocado de pergunta e tal, mas não se mostra muito interessado. Já que tem aquela pessoa que você conta uma ideia e ela nem deixa você terminar a frase, ela tá, tô dentro, como é que a gente faz e tal. Então, se você vibra nessa frequência, né? Quando você está disposto a aprender realmente algo novo, é muito importante que você esteja inserido numa comunidade ou rodeado de pessoas que também têm esse pensamento, né? E elas vão trazendo insights, elas vão trazendo novas visões, né? Novas formas de colaborar, né, com você e você também colaborando com elas. Então, essa troca, esse network, por isso que eu amo a nossa comunidade lá, né? Toda vez que eu jogo uma interação, vocês respondem e me ajudam muito, né? Eu estou estruturando uma comunidade por assinatura, né, para o mês de agosto, com vários treinamentos de inteligência artificial e que vocês estão me ajudando a dar o direcionamento em cima daquilo que vocês procuram aprender. E isso é muito legal, né? Isso é muito importante,
Tá bom, pessoal? Então, gente, esse aqui foi o nosso primeiro papo aqui, né, do nosso Café com IA. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Todas as sextas-feiras eu vou voltar aqui trazendo alguns temas, olhando um pouco mais esse lado humano, né, da inteligência artificial e de como ir trocando experiências mesmo, experiências pessoais, né, no sentido de repente, poder, de alguma maneira, ajudar você a seguir por esse caminho, a entender melhor a inteligência artificial, que não é nenhum bicho de sete cabeças, né, de forma muito descomplicada, eu gosto de falar, de forma muito aberta e transparente. Inclusive, entendendo opiniões contrárias, debatendo, tá bom? Então, mais uma vez, esteja muito à vontade para colocar aí, né, o seu nome, de onde você está falando, sua opinião, enfim, o que você achou desse conteúdo, de que forma esse conteúdo contribuiu para você de alguma maneira. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo episódio do Café com IA.